Já falaram tanta coisa de mim na imprensa com relação à política que era absolutamente mentirosa. Saiu foto minha numa revista dizendo que eu tinha recebido 200 mil do mensalão. Eu sou filho de uma mulher analfabeta, minha mãe não sabia ler e escrever. Se você botar 100 autores de novela, tem uns 10 cafajestes ali no meio. Tem muito entendido nesse assunto. Existe um jogo violento de interesse no que se refere à questão política. Ele falou com todas as palavras: você dá o cu. Paulo Sérgio Betti, cidadão de Rafah, é isso? Exatamente. Em São Paulo, criado em Sorocaba. Eu não vou perguntar a sua idade, que pega mal, mas vou querer saber há quanto tempo você está nessa vida de ator? Até agora eu estou fazendo o meu stand-up, autobiografia autorizada, e a divulgadora perguntou: quando que você começou? E eu considerei que a saída da Escola de Arte Dramática em 75 seria o começo. Então, 40 anos contando quando eu saí da Escola de Arte Dramática em São Paulo, 75. Mas na Escola de Arte Dramática eu já me considerava ator. Se for pensar assim, desde os 16 anos que eu já... Mas na Escola de Arte Dramática 72, então tem uns 45 anos mais ou menos. 45. 45 anos nessa vida. Nessa vida. É uma vida fácil? Não, não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, mas eu tenho sido abençoado, assim, porque nunca me dei conta de que o meu trabalho fosse complicado ou difícil. Sempre fui fazendo e nunca projetei nada também assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Sim. Eu sempre fui no dia a dia para pagar o meu aluguel, para pagar as despesas. Assim, quando saí da escola de teatro, eu parei de trabalhar, eu trabalhava em escritório, né? Todo o tempo da escola de teatro, eu trabalhei num escritório de dia e de noite ia para a escola de teatro. Tomava ônibus, mas não dava conta que aquilo era complicado ou duro, né? Era a vida das pessoas, né? E depois, mas as coisas começaram a dar certo. As pessoas gostavam das coisas que eu fazia. Então, eu acho que deve ser muito ruim se você não é aceito, né? Se o que você faz não tem repercussão. Agora, as pessoas têm ilusão também do que é isso que a gente faz, né? Há uma ilusão enorme, o glamour e tudo mais. Eu tenho a impressão que você se diverte muito. Você passa essa impressão pra gente, né? Que você está ali e aquilo para você é o paraíso, né? Eu gosto de trabalhar, quando eu entro lá nos estúdios da Globo, parece que eu estou na minha casa. Quando eu fui gravar o começo da novela, as primeiras cenas, né? Eu me divirto. E esse papel, particularmente do Theo Pereira, foi um dos mais... Porque quando você pega um papel que você não encaixa, não pega a embocadura, né? É complicado. Isso. Porque daí fica meio penoso, ou então num fracasso, né? Você está numa novela que está fracassando e você também está fracassando. Às vezes você está fazendo sucesso numa novela que está fracassando. É o único personagem. Às vezes sim, pois isso acontece. Aí você já... né? Mas eu adoro essa profissão. Você começou do teatro, né? Mas, claro, a notoriedade veio mesmo com a televisão, porque não adianta, né? E qual foi a primeira peça que você fez como profissional? Como profissional, a primeira peça foi uma direção de teatro. Foi Cerimônia para um Negro Assassinado. Sim. Foi a minha primeira direção. Também, não, como profissional foi Victor ou As Crianças no Poder. Sim. É uma peça do Roger Vitrac. Isso. Que eu fiz com direção do Celso Nunes, pai do Gabriel Braga Nunes, né? Um grande diretor na época, era o nosso professor da Escola de Arte Dramática, e a peça de formatura nossa foi Vitor. Sim. E Vitor virou um grupo de teatro. O Celso preparou a gente para a gente ser um grupo. E nós fomos assim, a gente fazia um pouco, rebatia um pouco o Asdrubal. Sim. E a primeira novela, qual foi? Você lembra? A primeira novela foi Como Salvar Meu Casamento. Exatamente. Na Tupi. 1979, na Tupi. Exatamente. Eu não sei como que é que salva casamento, por isso que meus casamentos todos fracassaram. Ninguém sabe até porque hoje. A novela acabou, a Tupi acabou sem a novela acabar. Sim, pois foi a última. Quer dizer, não chegou a ser a última porque não terminou. Não terminou a novela. Era de Lima...
E Lombardi fazia também. Eram Sim. 3 pessoas, acho que Edi Lima, Lombardi e mais outro que eu não sei. Sim. Agora, você já viveu personagens icônicos, o Barão de Mauá, o Lamarca, mas eu tenho a impressão que você gosta mesmo de criar tipos. Gosto. Eu acho que é quando você se diverte mesmo. Nas minhas novelas você fez vários. E eu vou citar um agora, que é o Timóteo d'Alembert, de Tieta. Você lembra qual era o bordão do... Olha, Aguinaldo, o Timóteo tinha muitos bordões. O bordão principal do Timóteo era o Nos Trinques, Pois é, então... que você escreveu. Não inventei nada ali, não. O personagem fala Nos Trinques. Eu fazia assim, Nos Trinques. o Theo Pereira, a primeira pista do personagem, evidentemente, estava no seu texto, né? Que tinha um querido... o primeiro... Eu acho que entrei no capítulo 4 ou 5. É 5. Primeira cena do meu personagem, ele falava querer, e você escreveu com diversos vários querido. Eu falei assim, como que eu vou falar isso? E aí, procurando falar, é que saiu o personagem. Saiu maravilhoso, realmente. O Theo, é engraçado porque o Theo, as pessoas, no começo, os críticos malharam muito você, né? Você estava exagerado, não sei o quê. E eu ficava pasmo porque eu achava o Theo sutil e refinadíssimo. Né? Então eu achava o trabalho assim primoroso desde o começo, né? Claro que depois, com o sucesso do Theo, eles tiveram que se desdizer, como sempre acontece, né? Mas foi um personagem marcante, quer dizer, numa novela de personagens marcantes, foi um personagem marcante. Olha, Aguinaldo, para mim, você falou do Timóteo, só se compara ao Timóteo. Só se compara ao Timóteo, porque até hoje tem gente que ainda fala nos Trinques, nos Trinques, mas o Theo ainda parece mais forte que o Timóteo. Eu não sei o que aconteceu com o personagem, que o fato dele ser blogueiro, isso bate nas pessoas, porque hoje quase todo mundo é blogueiro. Pois é. Né? Mesmo o Gari tirando foto comigo, ele tira uma foto porque ele quer botar no Instagram ou no Facebook, e depois ele vai correndo ver quantas curtidas ele teve. E além disso, tinha um detalhe, o Theo era politicamente incorreto, né? Era totalmente, ele falava coisas profundíssimas, né? Porque ele falava sobre jornalismo de uma maneira muito profunda, mas ele era sempre muito incorreto, o que é bom na novela, né? Entende? Ele foi muito marcante. Quando você sai na rua, as pessoas, claro, ainda te pedem o Cruzes, eu só ouço cruzes. Onde eu passo é cruzes, cruzes, cruzes. Na África, agora, lá em Luanda, cruzes. As pessoas chegam e falam assim, faz cruzes para mim, ou faz querida para mim, é incrível. E você não fica chateado, não fica de saco cheio já, não? Tem vezes que você enche o saco, que a gente não está muito bem. Tem vezes que não está afim, mas, poxa vida, né? O riso, o divertimento. É gostoso também você fazer as pessoas se sentirem felizes. Pois é. Voltando ao Theo, você fez um personagem que foi muito polêmico, era muito engraçado, foi muito querido, tudo isso, mas algumas pessoas reagiram mal ao personagem, né? E uma delas, que já foi depois que a novela acabou, é uma pessoa supostamente progressista, né? Que é o sociólogo Roberto da Mata, que parece que andou cobrando de você a criação do personagem, né? Você quer falar sobre isso? Eu posso falar porque eu já falei anteriormente, não é uma coisa que eu talvez eu não sei se eu devesse ter falado ou não, mas eu falei. Eu estava num programa de rádio, ao vivo. Sim. E alguém perguntou se eu tinha sofrido alguma espécie de censura ou agressão por causa do personagem. E eu estava saindo a resposta que não, porque realmente não. Ninguém, assim, o personagem foi aceito de uma forma tão incrível, mas daí na hora, no ar, ao vivo, era uma pergunta de um ouvinte. Eu falei assim, eu não quis mentir, entendeu? Sim. E aí eu falei que o Roberto da Mata tinha sido bastante agressivo e foi o que aconteceu. Numa reunião na casa de um jornalista, ele se aproximou e comentou assim que achava que tinha gay demais em novela. Tem muito gay em novela, não sei o quê. Eu sou reacionário, ele disse, mas não politicamente.
nesta questão, eu estou repetindo ipsis literis, nesta questão, Sim. eu sou. E daí se aproximou muito perto de mim, impublicável, assim. Não pode dizer. Ele falou com todas as palavras, você dá o... Que absurdo. Assim, na minha cara. Não sei se isso... Eu senti que isso era agressão. foi Eu senti agressão, como se fosse claro, uma agressão. uma agressão. Eu tenho até amigos que falavam assim, você podia falar dor, brincar, mas me senti completamente desarmado, porque... Pelo inesperado da pessoa, né? Você não espera exatamente. isso dele, né? Quer dizer, Talvez ele tivesse... Pode ser que... um mau dia. Ou tinha bebido alguma coisa, né? Eu continuo lendo o que ele escreve. Não É, deixei eu de também ler por leio causa gosto disso. do que ele escreve. Mas eu acho que foi uma intervenção muito infeliz da parte Foi dele. uma pequena derrapada Pois ali, é, né? Exatamente. Enfim, esses assuntos mexem muito mais com as pessoas do que a gente pensa, né? Aguinaldo, eu, quando comecei a fazer 2 meses, a novela só foi para o ar 2 meses depois que a gente começou a gravar. Claro. Eu sentia que tinha um clima bom no estúdio, que as pessoas estavam gostando, o diretor incentivando, os câmeras e tal. Mas eu tinha um pouco de receio de que pudesse ser negativo, digamos, que os gays pudessem se queixar que o personagem estava sendo feio. Porque eu fiz ele com tintas fortes, realmente. Quando eu vi aquele querido, eu falei assim, eu vou fazer uma bicha como eu lembro de muita bicha que eu conheci. Como vale a pena. Exatamente. Eu falei assim, gente, eu me lembro de muita bicha que eu estudava na escola de teatro. Eu tinha um amigo na escola de teatro, que Deus o tenha, André Galesso, queridíssimo, até parente do sobrinho do Amir Haddad. O André, ele sentava assim. Aí o diretor fala assim, você é chefe dos Correios, André. A peça do Gogol, o inspetor-geral. Você acha que o inspetor-geral ou o chefe dos Correios na Rússia... Podia ser até que o chefe dos Correios... E o André defendia essa tese. Se não, ele podia... Quem diz que não? O André, uma vez, ele respondeu... Ele fez uma carta e veio me mostrar, porque eu trabalhava no banco, né? Então o André veio me mostrar que ele tinha escrito uma carta pedindo emprego, num emprego formal, e ele terminava a carta assim, sou todo espera e ansiedade. Que ódio! André, não vão aprovar você, tá muito viado, porque a gente falava viado. Viado. Depois virou um negócio esquisito. Mas no começo, viu, Aguinaldo, só para retomar um pouquinho, eu fiquei muito tenso, porque quando, essa coisa de tirar zero, de alguém meter o pau, quando você está começando... É perigoso. Você toma um tiro, de certa maneira, como se estivesse voando e uma asa sua ficasse um pouco, né? No dia que eu tirei um 0, aquele 0 ficou meio boiando assim na minha cabeça. Eu fui gravar aquela noite, só que eu não tinha muitas falas. Eu me senti um pouco, sabe, o personagem... Sob suspeita, pois Sob suspeita, o personagem assim, mas só que eu gravava dentro do apartamento do Theo lá em Copacabana, a mulher do apartamento estava completamente apaixonada pelo personagem. Eu falei assim, gente, quer saber? Aí comecei todas as entrevistas que me pediam, eu dava. Blogs do Brasil inteiro querendo saber, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Eu respondi assim, tem muito entendido nesse assunto. Aí que ótimo. Eu botava assim, não, esse assunto tem muito entendido, é que nem futebol. Todo mundo é técnico disso, todo mundo sabe como é que tem que fazer o papel de um gay. Agora, eu falei de 2 personagens icônicos que você viveu, que foi o Lamarca e o Barão de Mauá, mas teve um terceiro, que foi o Chateau. Chateau. Né? Afinal de contas, cadê o filme? Vai sair o Chateau. Vai sair, o filme está pronto. Eu já dublei uma parte que era a Carta Testamento do Getúlio. Eu tenho acompanhado de perto... Que você faz o Chateau. Eu faço o Chateau. Não faço Chateau. Eu faço Getúlio. O Getúlio. Faço Getúlio. O filme é meio fantasioso, assim. Então, eu faço um Getúlio meio na fantasia do Chateau também, né? O filme está pronto. Eu não vi o filme inteiro. Eu acho que tem uma coisa assim... Outro dia eu vi assim que o Guilherme tem que devolver para os cofres, sei lá, 500 milhões. Tem uns absurdos assim. É melhor esquartejarem logo o Guilherme em praça pública, né? Porque quando ele trouxe o Coppola, ele pagou um cachê, né, para o Coppola vir. Todo mundo ficou felicíssimo, o Coppola no Copacabana Palace, e todo mundo entrevistando o Coppola e tal. Depois acham que ele não devia ter trazido o Coppola. Parecia uma bela ação. O filme custou, sei lá, 10 milhões, ele gastou, né? Agora, como é que isso virou
100 milhões, que é o Ministério Público que é de volta, ele teve as contas aprovadas agora pelo Superior Tribunal, não sei o quê. Nós ficamos muito em cima desse negócio, essa coisa do dinheiro. Nenhum filme brasileiro, nenhum filme americano, quando é lançado aqui, falam de qualquer problema que houve com o orçamento, como se eles também devem ter problemas de orçamento. Sim, claro. E tal. Aqui no Brasil não, assim, cantava a Norma Bengel, coitada, perdeu né? tudo. Perdeu tudo e morreu mal falada. Quer dizer, a gente fica nesse foco de que alguém está roubando. É um absurdo. Eu não sei, não sei como que foi a prestação de contas do Guilherme com o filme. Ele me pagou o que eu combinei com ele para fazer o filme. Você ficou notório durante certo tempo com o que chamavam de um artista ligado ao PT. Essa ligação ainda continua? Não tem jeito, né, Aguinaldo? Não tem jeito de tirar esse macacão. Né? Pois é. Mas o que eu queria saber você acha que esses escândalos todos revelaram a face mais obscura do PT? Aguinaldo, vou responder muito sinceramente isso. Eu acho que, olha, eu vim pensando isso hoje. Eu não acredito em nada, Aguinaldo. Eu acho, já falaram tanta coisa de mim, já saiu coisa sobre eu na imprensa com relação à política que era absolutamente mentirosa. Me juntaram no escândalo do Mensalão, que eu teria recebido 200 mil, saiu foto minha numa revista, dizendo que eu tinha recebido 200 mil do Mensalão, e, no entanto, era um projeto que tinha acontecido na Casa da Gávea, em todos os seus itens cumprido tudo que tinha se proposto, um patrocínio. Então, pode tirar 200 mil da conta do senhor Pisolato, daquele valor imenso que o Pisolato roubou, pode tirar 200 mil, porque 200 mil foi gasto. Foi gasto com anúncio de jornal, com pagamento de cachê para artista e tudo. Mesmo assim, e mesmo eu justificando e falando que eu não ganhei um tostão. Era um projeto chamado Rio, mas também Posso Chorar, e outro projeto chamado Som na Casa. Esses dois projetos juntos foram 50 eventos. Foi 200 mil. E me acusaram e saiu minha foto. E não era. Então, eu quero dizer o seguinte, existe um jogo violento de interesse no que se refere à questão política. O ser humano é falho. O ser humano é falho. Se você botar 100 autores de novela, tem uns 10 cafajestes ali no meio. Claro. Se você botar 100 atores, tem uns 10 cafajestes no meio. Qualquer um. Pois é. Então, tem erros, acho que existem defeitos e... Mas existem alguns petistas que acham que o PT precisa ser refundado e voltar às origens. Ou seja, eles acham que esses 10 cafajestes têm que sair fora. Tem que sair fora. Você concorda com isso? Eu concordo, acho que as coisas erradas têm que ser apuradas, mas existe uma seletividade na apuração também, que é determinante. Você que é jornalista, você sabe. Tem uma escolha, né? Então, assim, o Lula... foi passar o Réveillon, o Lula veio para o Rio, ficou hospedado no Copacabana Palace. Vira um escândalo o fato do Lula se hospedar no Copacabana Palace. Poxa vida, o cara, 2 vezes presidente da República, quer se hospedar onde? Numa pensão, no Meyer? Então vira um escândalo. O Lula recebeu dinheiro de empreiteira para o Instituto Lula. Eu acho que deve ter outros institutos aí que receberam, querendo falar claramente, o Instituto Fernando Henrique também recebeu dinheiro de empreiteira. Né? Então, há uma seletividade no ataque. Então, Aguinaldo, eu sou muito descrente. Eu acho que a política é muito um embate momentâneo, onde cada um se defende ferrenhamente um ponto de vista, né? Porque o que se trata é da luta pelo poder, né? Mas o que eu queria saber era se esse teu ativismo, né? Esse teu ativismo político no PT, né? Isso de alguma maneira interferiu no teu trabalho. Você acha isso? Interferiu muito, porque as pessoas às vezes ficam com raiva da gente sem saber por quê, né? Porque a política é muito violenta, né, Aguinaldo?
Política é uma coisa violenta. É uma paixão. É uma paixão forte, né? Eu hoje estou mais... Mas eu era muito... aquela faca no dente. E eu ainda fazia campanha. Eu andava de jatinho para lá e para cá com o Lula, fazendo comício e tal. Isso abrandou. Eu também não acho hoje que eu sou dono... Eu achava que eu era dono da verdade. Hoje a gente vê que, né? Então, aos poucos você vai vendo que a verdade tem muitas facetas, né? Mas isso você acha que prejudicou? Me prejudicou. Me prejudicou muitas vezes. Eu perdi trabalhos. Teve momentos que eu falei coisas onde perdi trabalho mesmo assim. É que eu tive 2 momentos polêmicos nessa trajetória política, considerando polêmico, muito forte. Um foi quando eu falei que para fazer política tinha que se meter a mão na merda. Esse momento foi massacrante. Eu tive editorial, assim, jornal. A Veja fazia, todo fim de semana tinha um colunista da Veja, Roberto Pompeu, que pedia, no fim da coluna, ele lançou uma campanha para mudar a palavra de caprone, que significa merda, no jargão dos médicos, mudaria para a palavra de Paulo Betti. Então, aí eu me senti até num perigo de receber um carimbo tão forte. Às vezes, né, o Gerson virou... Gerson foi massacrado, né, assim, porque um dia ele falou, é preciso levar vantagem em tudo, certo? Que era um anúncio de cigarro. Um anúncio de cigarro, que ele fumava. O Gerson fumava nos intervalos do jogo. O Gerson saía... E assim, no canto do jogo, acendia um cigarro e fumava. Eu fiquei com medo, Aguinaldo, nesse momento, porque perdi trabalhos e tal. Mas, enfim, né? Mas era o que eu queria dizer. E na hora não foi compreendido, porque estava dentro de um embate político. Você não falou a segunda coisa, essa foi a primeira. A segunda foi quando eu disse que o Lula não ia ao teatro. Estava tendo dificuldade de aprovar meu projeto no SECOM. E aí o Fernando Henrique foi para Sorocaba e minha irmã falou, o Fernando Henrique está aí. E eu fui na fábrica onde ele estava lá, me receberam muito bem e tal, que eu queria acenar para os empresários que eu não era um doido só do PT, que eu pensei que o Fernando Henrique fosse falar do meu filme, fazer, entrei no filme do Paulo, porque ele estava ligado, o Fernando Henrique fez a questão do negro no Brasil, foi da ligação dele com Florestan. E aí está a origem do meu personagem, o líder carismático de Sorocaba. Aí fui cobrado pela imprensa. O que você está fazendo aqui com o Fernando Henrique? Como se eu não pudesse estar junto com o presidente, né? Se o presidente me recebe, eu estou junto com o presidente. Aí eu falei assim, também o Lula nunca foi ver uma peça minha. Por que eu falei isso? Acho que foi uma declaração infeliz, porque o fato dele ir ver uma peça ou não ver uma peça não muda nada na história dele. Mas eu ainda continuo achando que muda. Porque se ele tivesse visto mais peças, ele seria mais interessante, eu acho. E fora isso, né, Aguinaldo? Acho que o teatro, a arte em geral, ela ajuda a pessoa a crescer. Eu sou um pouco o fruto disso. Eu fico percebendo o que a arte fez comigo. Então eu até brincava muito com essa história com o Lula. Eu sempre tive uma relação assim... Não tenho uma relação com o Lula, porque o Lula é o Lula, né? Mas sempre que eu encontro o Lula, eu não fico o Lula. Eu falo com o Lula assim porque... sua mãe teve quantos filhos? 7. Ou a minha teve 15. Você era pobre, eu também era. Então eu não fico passando a mão na cabeça do Lula. Quando o Lula perdeu, diversas vezes, eu tinha uma bolsa que eu tive nos Estados Unidos, eu fui pela Fundação Fulbright para os Estados Unidos, uma bolsa chique. Eu voltei achando que o Lula tinha que aprender inglês. Eu disse, tu tem que aprender inglês, cara. Que isso? Ô Paulinho, que isso? Mas porque eu sentia que a gente tem que evoluir, não é? Evoluir, claro. Senão fica vendido, né? Não sabe o que... Eu sou filho de uma mulher analfabeta, minha mãe não sabia ler e escrever. Então, é importante você aprender a ler e escrever, né? Agora você falou uma coisa interessante aí, que é o seguinte, essa coisa da pessoa evoluir, né? Através da arte, ou do teatro, do cinema. Mas eu não sinto... Uma coisa que me preocupa muito quando eu vou no teatro atualmente, é que a gente não vê a plateia muito jovem. Parece que as pessoas são sempre as mesmas, né? A plateia está velha, né? Está velha, isso me preocupa muito. Quer dizer, também. No teatro já é uma coisa grave. Por exemplo, no teatro municipal, que é uma coisa mais erudita, mais séria, né? O balé, a música clássica, a gente não vê ninguém com menos de 40 anos. Você acha que isso pode ser um
um perigo para a continuação do trabalho de vocês? O teatro caiu muito, né, Aguinaldo? Porque nós fazíamos de terça a domingo. Agora é de quinta a domingo. Sexta a domingo, acabou sexta a quinta. domingo, Quinta é só em Centro Cultural Banco do Brasil, ou os Correios, né? Nós fazemos sexta, sábado, domingo, às vezes fazemos só sábado e domingo, e sendo que todo mundo quer ver stand-up. Só stand-up. Ou comédias bem rasteiras. Ligeiras, é a palavra mais delicada. Exatamente. Você, como escritor, você escolhe bem. As palavras eu, às vezes, vou falando. Não, eu acho que é um perigo, sim, porque o teatro... Eu fico pensando, se a gente fazia terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com duas na quinta, duas na sexta e duas no domingo, duas no sábado e duas no domingo, evidentemente que aquele teatro era melhor. Claro. Porque se fazia mais. Era mais prático. E as pessoas viviam do teatro. O que é que você está fazendo agora? Uma semana depois que acabou a novela, acabei de gravar a novela, eu estreiei a peça. Né? Então, como diz o ditado, né? O sapo não pula por boniteza, é por necessidade. Claro. Eu tenho que continuar pulando. Né? Então, botei a peça e agora eu vou fazer um filme com a Eliane. Exatamente nesse momento... Eu estou com a cabeça completamente... Em setembro eu vou filmar com a Eliane Giardini, com quem fui casado, em Sorocaba. Uma adaptação que eu fiz da Fera na Selva, do Henry James. Sim. Eu fiz uma Fera na Selva em Sorocaba. Para encerrar, digamos que um jovem saísse hoje de Rafar, né? Rafar, não é isso? Em São Paulo, disposto a se tornar um ator. Fosse para Sorocaba, para São Paulo, que conselho você daria para ele nesse momento tão complicado das artes do Brasil? Todos os meus professores de teatro, assim, que eu tive, os bons, né, assim, Miriam Muniz, né, todos diziam assim, se você quiser fazer, você acha que eu quero fazer qualquer outra coisa, faça essa qualquer outra coisa. Mas se é isso mesmo que a pessoa quer fazer, eu acho que tem que ler. Eu acho que o grande diferencial vai ser quem lê e quem não lê. Né? Porque quem vê videogame, quem vê novela, quem assiste filme, tudo esse tipo de coisa, para mim não faz muita diferença. Sim. Faz a diferença o leitor. O leitor, claro. Acho que o leitor é o cara assim, tem 50 pessoas. Não, assim, quem leu Guerra e Paz, do Tolstói? O cara levantou a mão, digamos. Acabou, né? Eu não vejo mais ninguém, só vejo aquela pessoa. Ana Karenina. Por acaso o Tolstói, para mim, sempre porque aquela coisa cristã, né? Eu sou muito Tolstói, aquela coisa. Hipnótica quase. A gente começa a ler e fica hipnotizado. E eles sempre, aqueles personagens que são sempre cheios de boa vontade e querendo mudar o mundo. Então, eu acho que a leitura como foco principal. Não é ser bonitinho ou querer agradar os outros. Ler. Ler na profundidade, eu acho que se eu pedir para você falar 10 livros, e você pedir para falar 10 livros, provavelmente não vão falar uns 5 que são os mesmos. Claro. E tem que ler esses livros. Ler e reler. Ler e reler. E tomar nota, Aguinaldo, eu acho que as pessoas tomam muito pouca nota. Sabe? Eu acho assim, tomar nota. Sim. É assim, anotar as coisas, né? Se você está fazendo uma palestra e tem um grupo de pessoas sentado e tem um lá tomando nota, intriga, né? Quem está palestrando, né? Claro, quem está falando. Você fala assim, que cara está tomando nota. No tempo da ditadura, a gente diria que era um espião do DOPS. Alguma coisa, mas alguma coisa, né, chama atenção. A atenção já é uma coisa maravilhosa, né? O cara está atento, já é grande. Mas se está atento tomando nota, então eu tenho falado isso, quer dizer, eu não sei mais o que, mas tomar nota costuma dar resultado. Para mim, por exemplo, com o meu monólogo, meu stand-up, deu. Porque eu tomava nota de tudo, Aguinaldo. Meu pai estava doente, eu tomava nota. As discussões do meu pai com a minha avó, eu tomava nota. Depois um dia fui ver, tinha uma caixa que estava tudo aquilo lá. Incrível. Né? Eu tinha cadernões enormes, tudo escrito. Eu nunca pensei em escrever para... Né? Mas de repente eu também passei 30 anos escrevendo no Jornal de Sorocaba, uma coluna semanal. Sim. Eu acho que é isso. Ler os grandes livrões, né? Sei lá, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né?
os grandes romances brasileiros, os grandes romances, né, que qualquer bom mestre vai dizer quais são, e tomar nota, e sei lá, dançar, cantar, se divertir, viver, né? Mas ter foco, né? Tem que ter foco. Saber que tem que se preparar. Não, tem que saber que é a velha máxima do Stanislavski, né? Ou do Eugênio Kuznets, né? Que 95% é transpiração. Isso. A inspiração é pouquinho, né? Não é nada acontece, é trabalho. As pessoas, Aguinaldo, como ator, sempre falam assim, como é que você faz para decorar tudo aquilo, né? Depois que vê uma peça de 2 horas você falando, vai ser que nem uma mulher que faz um bordado, aquelas colchas enormes de bordado, né? Você vê assim, né? É impressionante, mas ela fez ponto por ponto, né? Tá feito aquilo. Claro. Foi assim, um pontinho, outro pontinho, né? Como decorar, também pergunto muito, como é que faz para decorar? Decorando. Tem que ler a primeira frase até decorar, depois a segunda, depois somar a primeira coisa. Isso vai horas, dias para decorar as coisas. Né? É porque as pessoas pensam que tudo é assim, né? Ah, tem um cara engraçadinho na família, ele vai ser ator. Não é bem assim. Não é Ou bem bonitinho. Bonitinho ou engraçadinho. Não é bem assim. Paulo, foi ótimo a entrevista. Obrigado, Pena Reinaldo. que a gente tenha que encerrar agora. Fiquei muito feliz por você vir aqui. E estou louco para a gente voltar a trabalhar juntos, porque você sempre funciona e sempre arrasa. Aguinaldo, eu que fico feliz de ter vindo aqui, eu disse uma honra, porque você é um autor que, enfim, um dos mais maravilhosos que nós temos. Sua compreensão da natureza humana foi forjada, né, assim, na experiência da vida, assim. Claro, Tenho uma admiração profunda por você. Além do que, você me deu os melhores papéis que eu fiz na minha vida na televisão, né? Então, assim, é bom quando isso acontece. Eu me emociono com isso porque, né, é gostoso, né, você ter isso, né? Eu fiz os melhores papéis contigo, então que bom que... Agora, outro dia eu fui na TV, né, para renovar o meu contrato, né, Reinaldo? Aí eu disse assim, Paulo, que sucesso! Antes né? Que sucesso que o seu personagem fez! Eu fiquei felicíssimo. Não vamos aumentar seu salário porque a situação está dura. Mas eu disse, mas tá bom, tá bom. Sabe, Aguinaldo, eu sou muito agradecido, cara, porque a vida a gente tem que agradecer. A Regina Casé que fala isso, né? Acordou de manhã, fez xixi, deu tudo certo, já começa a agradecer. Ótimo. Tá bom, Paulo. Obrigado. Valeu, cara. Se deixar, eu fico até amanhã, cara. Eu adoro falar.